nesta manhã teríamos a escola bíblica dominical, mas em função ainda da pandemia aí no Brasil e com mais casos aí na nossa cidade, continuamos o nosso tempo fechado. Mas eu quero fazer uma meditação e o trecho está em Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 11, mas eu vou resumir a leitura para ganhar um tempo aqui. Eu vou ler a partir do verso 9 ao 11, que diz assim: Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, eu quero falar a respeito dessa questão, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E neste trecho, a palavra de Deus mostra aí um dos trechos mais significativos que nós encontramos na Bíblia a respeito de Cristologia. Cristologia é o estudo de Jesus, né? Só para ficar bem claro aí na mente de todos nós. O apóstolo Paulo, além de falar da encarnação de Jesus aí nos outros versículos anteriores, Jesus como Filho de Deus, neste maravilhoso texto, ele fala da sua humilhação, fala também do fato de ele ter deixado a sua glória no céu para estar entre nós. Jesus veio ao mundo como servo. O profeta Isaías diz isso lá no capítulo 42 da sua profecia, quando ele fala a respeito de Jesus como o servo que veio ao mundo. A palavra servo no Novo Testamento significa escravo, significa servidor. E ele veio para servir o reino de Deus aqui na terra e veio para servir também o ser humano, trazendo para o coração humano a mensagem do reino. Jesus como servo, Paulo mostra isso ao usar a palavra doulos, para falar da sua humilhação, o servo humilde e servo obediente às determinações divinas. É só você, o irmão, pegar aí Filipenses 2, de 5 a 8, vai perceber isso nesse resumo de Paulo. Agora, Jesus foi reconhecido durante o seu ministério com outros títulos também. Por exemplo, Nicodemos o reconheceu como mestre, dizendo que ele era um mestre vindo de Deus, porque ninguém podia fazer aqueles sinais que ele estava fazendo. João 3, capítulo 3, do 1 em diante. Jesus foi reconhecido como Messias. Lá em João 41, capítulo 1, verso 41, André reconheceu Jesus como Messias. E ele foi a seu irmão e disse: encontramos o Messias. A samaritana, depois de ouvir a respeito de Jesus, a palavra do próprio Cristo conversando com ela, ela foi aos homens de Samaria e disse: encontramos o Messias. E antes disso, o João Batista, o profeta precursor, um dia Jesus ia passando e ele apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, na consciência dos homens, Jesus era o Messias, era o mestre, mas já na concepção do profeta, ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a partir da sua ressurreição,
sua morte, ressurreição e a sua assunção ao céu, a igreja primitiva começou a reconhecer Jesus como Senhor. Eu vou voltar a um termo teológico aqui. A cristologia da igreja primitiva passou a ser diferente após a ressurreição de Jesus e a descida do Espírito Santo. Jesus mesmo nunca aceitou glórias humanas. Lá em João capítulo 5, 41 a 46, você pode examinar se quiser. Ele mesmo se declarou Senhor, Mateus 12, 8, Marcos 9, 28, Lucas 6, 5. E no discurso de Pedro, no dia de Pentecostes, nós ouvimos e vemos na Bíblia, o povo ouviu, e nós vemos na Bíblia, Pedro falando de Jesus como Senhor. Ele disse, esse que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, meus irmãos, na igreja primitiva, essa cristologia da igreja foi uma doutrina pregada pelos apóstolos, vivida por eles, né, ensinada. Se a gente pega um documento chamado Didaquê, nós vemos essa cristologia assim com muita clareza para a igreja do passado e também para a igreja dos nossos dias. E o apóstolo Paulo, ainda em Romanos, ele reconhece Jesus como Senhor da salvação. E eu acredito, irmãos, que nós devemos crer assim. Aliás, a igreja dos nossos dias precisa continuar crendo dessa forma. Os crentes primitivos professavam Cristo como o Senhor, mesmo em meio a perseguições, mesmo em meio a tribulações lá pelos César, especialmente por Domiciano. Eles, quando eram levados ao Coliseu Romano, eles, em vez de confessarem gritando lá que César era Senhor, eles gritavam que Jesus era o Senhor, usando a palavra Kyrios. Na igreja primitiva, a cristologia da igreja, nessa doutrina da igreja, Cristo é o Senhor. Ele não era um Senhor. Ele não era um Senhor no meio de outros senhores. Ele era, para a igreja primitiva, o Senhor. Algumas palavras que eu acho que são interessantes, a gente pensar um pouquinho, para pensar numa diferença aí. Falar em Kyrios, o Senhor, com relação a Jesus, nós podemos pensar um pouquinho na palavra mister, que é um termo em inglês, a respeito de se referir a uma pessoa comum, mas com respeito social. A outra palavra, a palavra Lord, também em inglês, é um título de nobreza. Se referiam aos nobres da Inglaterra, o Lord, né, quer dizer, um senhor, né, que recebia esse título por ele ser de uma família nobre, pertencer à nobreza. Kyrios, para a igreja primitiva, eu vou repetir, não era apenas um Senhor, era o Senhor absoluto, o Senhor sobre todas as coisas, como ouvimos às vezes nossos irmãos orando, o Senhor dos Senhores. Então essa era a forma como a igreja acreditava. Na cristologia evangélica, em toda a história da igreja, mesmo em tempos de perseguição, Cristo é o Senhor eterno, o Senhor que vive para sempre. Paulo se refere a Jesus como Senhor, o Kyrios, em suas cartas.
O termo é usado geralmente nas saudações, começo das cartas, e lá no final, quando ele se despedia, nas suas despedidas, sempre se referindo a Jesus como Senhor. E aí, se você examina o Novo Testamento na língua grega, você percebe a palavra Kyrios. Ele não muda essa palavra. Todas as vezes ele fala a esse respeito, apresentando Jesus como Senhor. Meu prezado irmão, creia nessa grandiosa e profunda verdade da palavra de Deus. Cristo é o Senhor absoluto das nossas vidas, e esse Senhor está pronto a governar as nossas vidas a partir do momento que nós abrimos o nosso coração. E eu vou repetir, para terminar, versículos 10 e 11, que diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus abençoe a todos, tenham um bom domingo, busca o Senhor e vamos permanecer firmes, tendo Ele como Senhor absoluto das nossas vidas. Amém.